preciso te atualizar também sobre o Flamengo, que reabriu a busca por reforços. Quero te atualizar também sobre a informação exclusiva que eu contei de Pedro no Trabzonspor. Reforço de Sousa no Vasco teve o aval da Crefisa e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a CBF vai marcar para 2 de setembro o jogo atrasado entre Flamengo e Mirassol. Confronto da quarta rodada do Campeonato Brasileiro com o Flamengo como mandante. Se o Flamengo vencer esse jogo a menos e os resultados se mantiverem os atuais, o Flamengo será líder do Campeonato Nacional. E Everton Cebolinha está perto de virar reforço do Krasnodar, como você soube em primeira mão no canal do Nicola ao longo da semana. O atacante cujo contrato no Fla se encerra em dezembro encaminhou esse pré-acordo com o time russo. A estratégia das partes é, depois de firmar esse pré-contrato, procurar o Flamengo para pedir uma liberação imediata, ainda que o Krasnodar precise fazer uma compensação financeira. Cifras bem inferiores aos 15 milhões de euros que o Flamengo investiu em dois momentos quando o comprou do Benfica. À vista, ou logo no primeiro momento, por 13 milhões e meio de euros, na virada de 2025 para 2026, o Cebolinha custou mais 1,5 milhão de euros. Jogador que não fazia parte dos planos do Fla e que com sua saída garante uma economia de 1,5 milhão de reais por mês apenas em salários. Hora de falar sobre o Flamengo, que reabriu a busca por reforços no mercado. Classificado para as quartas de final da Libertadores, o Fla não descarta ter contratações, no plural, até 11 de setembro. É bem verdade que o prazo do Flamengo vai ser um pouco diferente. O rubro-negro precisa inscrever atletas até 2 dias antes de sua estreia nas quartas de final, que está prevista para acontecer lá pelo dia 9 de setembro. Então, até dia 7 de setembro seria o prazo para que o Flamengo fizesse investimentos. Se busca hoje como prioridade um centroavante e um ponta, aquela contratação de um meia, que poderia ser real, possível, com as negociações com o Almada, essa ficou meio descartada. A avaliação interna é de que Carrascal, Paquetá, Samuel Lino e até Luiz Araújo, Samuel Lino e Luiz Araújo improvisados podem ser soluções para esse meia. Mas faltam, na visão dos dirigentes do Fla, reservas pelo menos um reserva para o Pedro e mais opções para o lado do campo, especialmente porque o Cebolinha pode estar deixando o Flamengo. Cheguei a contar para vocês com exclusividade sobre as negociações com o Krasnodar. Só para fechar, registrar que nesse momento não dá para imaginar apenas contratações astronômicas, aquelas de grande peso, como o Luiz Henrique. O Flamengo está de olho, monitorando o mercado, em busca de soluções, talvez a médio e longo prazo, jogadores extremamente jovens, que possam chegar como apostas, ganharem espaço no elenco rubro-negro, para que a médio e longo prazo se tornem alternativas. Saideira sobre o Fla, Texaco processa o rubro-negro, cobrando 1,5 milhão de reais pela quebra do contrato após acordo com a Lubrax. E o Vasco mais uma vez sofreu na mão do Flamengo, agora fora do campo. É que o Cruz Maltino havia definido confronto contra o Vitória, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, para o Maracanã. E o Flamengo, que é um dos operadores do estádio, Flamengo e Fluminense administram o maior estádio do país, o Flamengo decidiu por vetar a presença do Vasco nesse confronto de quartas de final. A justificativa do BAP, que vem pegando no pé do Vasco, é de que o gramado do Maracanã não anda bom e ficaria ainda pior com mais uma partida. O Vasco cogita acionar o governo do estado do Rio de Janeiro para tentar reverter essa situação, caso contrário, vai ter mesmo de jogar em São Januário. A ideia do presidente Pedrinho ao escolher o Maracanã era contar com mais público e renda do que na comparação com o seu estádio. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Você tem acompanhado nos últimos dias o BAP tentando, como pode, atacar e prejudicar o Vasco. Primeiro, ao acusar o Vasco de fazer um movimento ilegal com a venda da SAF para o Marcos Lamáquia, ele aponta que há um conflito de interesses, porque a presidente do Palmeiras, que é madrasta do Marcos Lamáquia, o Marcos Lamáquia no Vasco, a Leila Pereira no Palmeiras, e agora, mais recentemente, o presidente do Flamengo foi à agência do Fair Play Financeiro no Brasil para reclamar desse empréstimo de 150 milhões de reais que o Vasco está pegando com o Lamáquia. Só para completar, contar que o Vasco fez 4-1 no Olímpia, no Paraguai, e se classificou para as quartas de final da Sul-Americana. Vitória super importante de virada depois de um 3-0 feio diante do Santos no fim de semana. Thiago Mendes, David, Adson e Spinelli marcaram os gols do Vasco. Cruz Maltino agora espera o vencedor do confronto entre Santa Fé e River Plate
Jogo da ida aconteceu nessa semana, 0-0, partida da volta marcada para a próxima quarta-feira na Argentina. Informação exclusiva: o Trabzonspor da Turquia, que contratou recentemente Mohamed Salah, quer levar Pedro, centroavante do Flamengo. A proposta, que já está nas mãos dos representantes do atleta e será apresentada ao Fla nas próximas horas, é de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. A gente está falando de 25 milhões de euros totais, ou 152 milhões de reais. O Pedro, se o negócio acontecer, vai ganhar na Turquia 4 vezes mais do que seu salário atual. Pedro ganha no Flamengo 1.250.000 por mês. O Trabzonspor topa bancar mais de 4 milhões de reais de salário. Importante contar que, além do Pedro, o Trabzonspor também tem a intenção de fechar com o Benzema, ou um ou outro. O grande problema em relação ao Benzema é que, para sair do Al Hilal, o atacante francês exige que o time saudita pague 144 milhões de reais. E é diante desse cenário que o Trabzonspor tem pressa para se acertar com o Pedro. O time turco quase fechou com Darwin Núñez, o negócio acabou caindo na última hora e busca um centroavante de nome e impacto para formar a dupla de ataque com Mohamed Salah. Difícil imaginar que o Flamengo aceite negociar o Pedro, especialmente depois de uma janela de transferências sem contratações, com as frustrações nos negócios em relação a Almada e também Luiz Henrique. Mas a palavra agora está com o José Boto e o presidente BAP. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Fla: você venderia Pedro? Em que circunstância? Já usa o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Flamengo, que arrecadou com bilheteria mais de 8 milhões de reais na partida contra o Cruzeiro. Jogo dessa quarta-feira, que terminou com vitória rubro-negra por 2-1, teve 72.481 torcedores. Público pagante, 68.510. Para uma renda bruta de 8 milhões e 100 mil reais. A maior renda da Libertadores na edição de 2026. É também a terceira maior renda da temporada no futebol na América do Sul. Os 3 jogos com participação do Flamengo, os outros 2 eram finais. Foram 12 milhões e 700 mil reais de renda bruta para Flamengo versus Corinthians na Supercopa do Brasil, jogo disputado no Mané Garrincha, além de 8 milhões e 600 mil reais para Flamengo versus Lanús na final da Recopa Sul-Americana, jogo disputado no Maracanã. Nas outras 2 partidas com ótimas rendas, o Flamengo acabou como vice-campeão. Já no confronto contra o Cruzeiro, vitória que colocou o rubro-negro na próxima fase da Libertadores da América. A presença nas quartas de final assegurou mais 9 milhões de reais, prêmio pago pela Conmebol. Importante dizer que desses 8 milhões e 100 mil reais de bilheteria dessa quarta-feira, esse valor é bruto. Com todos os descontos, vão sobrar para o Flamengo pouco mais de 5 milhões de reais. E essa renda estrondosa só foi possível graças a um ticket médio de R$ 118 reais. Só para completar, contar que o Flamengo, que ainda busca o título do Campeonato Brasileiro, são só 3 pontos de vantagem do Palmeiras em relação ao Flamengo com um jogo a menos. Rubro-negro agora vivíssimo em 2 frentes, Libertadores da América e também Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre a chance de a semifinal da Libertadores, de forma inédita, ter apenas times de um país. O Brasil tem a oportunidade real de contar com 4 semifinalistas na Libertadores da América. A gente já tem 7 dos 8 times definidos nas quartas de final. Falta apenas a definição entre Tolima e Del Valle. No jogo de ida na Colômbia, o Del Valle visitando, o Tolima venceu por 1-0. Então dá para imaginar que o Del Valle é o grande favorito. Pois bem, os confrontos definidos de quartas de final tem Corinthians e Estudiantes, Palmeiras e LDU, Fluminense e Platense. Resta a definição do adversário do Flamengo, Flamengo ou Tolima ou Del Valle, tudo indica um Flamengo e Del Valle. Se o Corinthians eliminar o Estudiantes, o Flamengo passar por Tolima ou Del Valle, Palmeiras vencer a LDU e o Fluminense bater o Platense, teremos uma semifinal com Corinthians e Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Nunca na história da Libertadores um mesmo país colocou 4 times nas semifinais. Os recordes pertencem a Brasil e Argentina, que tiveram 3 representantes cada. A Argentina em 1966 e o Brasil em 2021. Vejo o Palmeiras bem favorito contra a LDU, vejo o Fluminense bem favorito contra o Platense, vejo o Flamengo bem favorito contra Tolima ou Del Valle e vejo o Corinthians ligeiramente favorito contra o Estudiantes,
há uma possibilidade real de Brasil total na semifinal e também na final. Queria saber a sua opinião sobre o tema. Você acredita no Brasil dominando as ações na Libertadores da América já a partir da semifinal? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza?